Olá, vamos para mais um vídeo aqui no canal para eu te explicar e te orientar a como ter uma rotina mais leve e com mais significado. A gente sabe que às vezes a gente acorda pela manhã já com aquele caos de pensamento, você não sabe por onde começar e só aqueles minutinhos que você acordou, você já tem aquela sensação de esgotamento, porque você fica pensando, tenho isso para fazer. Às vezes até pensamentos intrusivos, né? Mesmo que a gente não queira, vem aquela sensação, né? Aquela sobrecarga de atividades que a gente precisa se organizar para fazer durante aquele dia. Onde às vezes, né, você fica até pensando, por onde eu começo, meu Deus? Mas não precisa ser assim. E também, né, muitas vezes você pode dormir com aquela sensação de frustração, de culpa, de julgamento de si mesma, de que você não deu conta, de que o dia foi um caos, que vai saber lá como que vai ser o dia seguinte, né? Mas não precisa ser assim, existe método pra gente colocar em prática para essa rotina mudar. O método, ele é simples, mas funciona de verdade. E você já pode aplicar amanhã mesmo. Bora lá? Pega papel e caneta para você anotar. Mas antes de eu falar sobre a metodologia, enfim, o excesso de tarefas não é o que vai fazer a sua rotina funcionar. Muito pelo contrário. Vai funcionar quando você tiver menos tarefas, mas tarefas que realmente façam sentido, ou até mesmo aquelas tarefas que realmente vai caber na sua agenda naquele dia. Às vezes a gente acha que colocar 3, 5 prioridades no dia pode não fazer sentido, mas do que adianta a gente subestimar o tempo também? Às vezes para uma única tarefa você acredita que vai gastar ali 30 minutos, mas no final acaba gastando uma hora e meia, né? Então aquilo que você tinha programado duplica, triplica, e o que acontece com as outras coisas na sua agenda? Acabam se acumulando e virando um caos. Então, como eu já comentei aqui no canal, você saber as suas prioridades do dia seguinte, gente, isso faz toda a diferença na organização. Porque na hora que você acordar, você vai pensar o quê? Nasquelas tarefas que são prioridades, e não aquele caos de um monte de tarefa que você quer fazer em um único dia, tá? Então, todo esse excesso de tarefa, de atividade, enfim, acaba esgotando o nosso corpo, porque o corpo vai falar, e a nossa mente, o nosso emocional. E, gente, isso não é legal, né? Você ficar todo o tempo isso, né, reverberando na sua vida, realmente não é legal, a gente precisa mudar essa realidade, né? Fora que muitas vezes a gente se culpa de não ter dado conta, de não ter feito do jeito que queria e etc. Então eu vou trazer um pouco mais no detalhe essa metodologia. O método é simples, né, leve, super possível de você já aplicar amanhã mesmo, que chama-se o método 333. 3 prioridades no dia seguinte vai fazer a sua vida mudar. Sério, gente. Eu já comentado em algum vídeo aqui de fazer 3 a 5 prioridades no dia. Mas eu gosto muito de começar, se você já não tem esse hábito, começar com 3 prioridades. Mais uma vez, isso não quer dizer que você não vai fazer outras coisas além dessas 3 prioridades. Mas essas 3 prioridades, seja lá no âmbito pessoal, profissional, só seu, na verdade, ou da casa, enfim, vai te trazer clareza por onde começar, o que precisa ser feito, né? Idealmente que você faça isso um dia antes da sua programação. Não adianta acordar e ficar pensando quais são essas 3 tarefas que eu preciso fazer como prioridade, tá? Então planeja com antecedência. Essa estrutura vai ajudar você a entender o que realmente precisa ser feito e não levar isso para um nível de urgência. Então não vai ser mais uma urgência para você resolver, vai ser algo mais dinâmico, pontual, e você não vai precisar fazer aquele checklist, aquela lista de 15 itens que você bem sabe, muito provavelmente você não vai concluir dentro de um dia, né, gente? A gente precisa ser bem realistas quanto a isso, né? Vamos pro próximo 3 pequenas tarefas de organização. O que é isso? Realmente, como diz o nome, 3 pequenas tarefas de organização de fato. Algo que talvez não entraria na sua lista de organização no dia, mas que pode te tirar daquele nível de caos. Principalmente aquelas tarefas de algo visual.
Então, por exemplo, terminou de lavar a louça, já guardar, que aí você não vai ter aquele visual de louças e tudo mais. Algo do tipo, né, de organizar o escritório, organizar os brinquedos das crianças, pequenas tarefas mesmo, porque de repente pode não parecer fazer sentido, mas é nesses detalhes é que mora a organização do caos, porque justamente estes mesmos detalhes que acabam gerando caos pra gente no dia a dia, né? Então, por exemplo, eu sei que é bem desafiador quem tem criança pequena, mas quando a gente vê a sala, o quarto cheio de brinquedos e você pode tropeçar, a todo momento você fica ali, né? Guarda isso aqui, organiza aquilo outro. É realmente uma pequena tarefa que pode mudar aí a sua energia durante o dia, né? E pode ajudar realmente a ser mais leve de fato. E geralmente elas não tomam tempo, mas que muitas vezes negligenciadas elas viram uma bola de neve. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Aqui em casa a gente tem máquina de secar roupa. Houve um tempo, o que eu fazia? Tinha máquina de secar, principalmente a roupa que eu lavo no meio da semana. Não, secou a roupa, não vou conseguir dobrar agora. Ficava lá, roupa limpa, seca, mas dentro da máquina de secar. Fora que gastava mais energia, né? Porque quando eu ia, de fato, dobrar as roupas, eu ligava um pouco mais a máquina para as roupas desamassarem. Já houve um outro nível que eu até tirava as roupas, dobrava, mas ficava na lavanderia, em cima da máquina de secar. E ali eles se acumulando alguns dias. Por que então? Só que aí, o que acontecia? Toda vez que eu passava pela lavanderia, era uma visão de caos. Por mais que estivesse todas as roupas limpas, dobradas, organizadas, elas não estavam no seu devido lugar. E ali ia se acumulando. E ali o meu pensamento ia virando caos também. Por quê? Toda vez que eu passava ali, eu lembrava, nossa, ainda tem isso para fazer. Então, essas pequenas atitudes, esses pequenos detalhes, gente, faz muita diferença no dia a dia, tá? E muitas vezes não leva muito tempo. Quanto tempo eu levaria para guardar as roupas, gente? Não era muito tempo. Mas era algo que instaurava o caos ali no meu dia a dia, tá? Um exemplo aqui para vocês. E o terceiro, três momentos de pausa e respiro intencionais. Inclusive, se você puder colocar na sua agenda essa pausa, que é um compromisso com você mesma. Porque na hora de a gente fazer uma pausa, é uma pausa estratégica. Aquela pausa de preferência sem celular, sem TV, sabe? Aquela pausa de verdade, de você, sei lá, parar pra tomar um café. Aqui em casa eu tenho varanda, então às vezes no meio do dia, né, ali por umas 3, 4 horas da tarde, eu paro, faço um café, vou pra varanda, vejo o movimento, vejo a vista. Muitas vezes tomo um solzinho, quando tem sol, quando bate o sol aqui na varanda, bate justamente à tarde. Ou às vezes você simplesmente parar, fazer uma caminhada rapidinho, né, onde é possível. Às vezes parar, ouvir uma música, fazer uma meditação rápida. Ou às vezes pegar um livro, ler intencionalmente ali como uma pausa, sabe? Não livro de trabalho, gente, de preferência. Mas essas pausas, por mais que você fale assim, mas eu não vou deixar de ser produtivo pausando, gente, incrivelmente faz muita diferença. Porque é um momento de respiro, sabe? É um momento que você se desliga um pouquinho, né? Do momento que você tá ali na correria, às vezes no caos. E às vezes isso te ajuda até a encontrar soluções pro seu trabalho, pra sua rotina, o que você esteja fazendo antes. Te reenergiza, na verdade, né? Te restaura para você voltar. Então a pausa ela é muito importante. Aqui no canal eu já comentei também que a minha agenda era linda no Google, né? Toda colorida, com seus blocos, etc. Mas incrivelmente não existiam pausas na minha agenda. Olha que curioso, porque eu tinha um compromisso ou uma tarefa uma atrás da outra, não tinha pausas. E quem me fez enxergar isso foi minha terapeuta, porque eu mostrei como funcionava a minha agenda, eu falava, não consigo dar conta, tem um caos, não sei o que acontece, porque eu não consigo ser produtiva. O tanto de conteúdo, gente, que eu já consumi sobre produtividade, vocês não fazem ideia.
o tanto que eu já usei de aplicativo, enfim, o tanto que eu já busquei sobre produtividade e não conseguia ser produtiva. Só que eu percebi na prática que fazendo pausas, fazendo as coisas com mais tranquilidade, com tempo, sem subestimar o tempo dessas tarefas, realmente fez muito mais sentido. Porque eu não preciso fazer nada correndo, não preciso fazer nada no caos. Funciona, melhor de tudo, né? Então tem esses momentos de pausa, de preferência, se você conseguir colocar na sua agenda, né? Realmente aquele momento de pausa faz muito sentido. Aqui eu utilizo a agenda do Google, eu utilizo uma única agenda, que é a minha agenda profissional, e aí eu coloco o bloco pessoal, né? Então eu sei que aquele momento é para eu tratar uma coisa pessoal da minha vida, é para eu parar, fazer um café, porque isso me restaura e traz mais energia e mais leveza, gente. E o dia se torna muito mais leve, né? Imagina você parar para fazer um momento de café com intenção, sabe? Então, estou parando para tomar um café. E não aquele caos, né? Tô tomando café, mas tô ali no computador e ligando para cliente e respondendo no WhatsApp. Então, saber separar essas duas coisas é muito importante. Uma coisa que eu até tinha um pouco de preconceito, confesso, que é dar no cochilo no final, no meio do dia, no meio do expediente. Eu confesso que eu não consigo fazer, gente, de verdade, eu não consigo fazer. Mas já teve momentos que eu sabia que eu ia estender o meu horário de trabalho, fiz uma pausa de 1 hora e essa 1 hora eu descansei intencionalmente, sem culpa. Então, quando eu falo intencionalmente, você tá fazendo aquilo de propósito e você sabe por que você tá fazendo, você não tá negligenciando a sua responsabilidade. Muito pelo contrário, você tá se poupando de energia para depois voltar com a energia total, certo? E aí, pronta para colocar em prática, né? Porque tudo isso, gente, não é uma questão de luxo. É um momento de você ter seu bem-estar, que faça sentido, sabe? Um momento que você consiga de fato, né, colocar a sua vida de uma maneira leve, mas ao mesmo tempo você não vai deixar de fazer o que precisa ser feito, né? Imagina assim, a cada dia você colocar 3 prioridades, as coisas vão avançando, né? Você vai tendo gás, né, para fazer as coisas. Para colocar tudo isso em prática, eu listei aqui algumas orientações que vou trazer para vocês. A minha sugestão é sempre pensar nessas tarefas, nessas prioridades, sempre um dia antes. Então, por exemplo, hoje sendo uma quinta-feira, você vai planejar a sua sexta-feira, então hoje você pensa ali mais pro finalzinho do dia, essas 3 tarefas que você vai fazer como prioridade no dia seguinte. Depois essas 3 micro tarefas, né, essas 3 pequenas tarefas que vão te auxiliar a sair um pouco do caos, que você pode pensar ali de acordo com cada dia. E essas pausas reais, se possível, colocar um alarme no celular, como eu comentei, coloca também um bloco na agenda, né, que ali você bloqueia também seus compromissos, né, para aquele momento de pausa intencional. Isso, gente, faz muita diferença, vocês não fazem ideia. E uma última dica, né, uma dica extra que eu quero deixar aqui para você, é que você seja gentil com você mesma, né? Se caso acontecer de você, poxa, eu não consegui seguir a risca, eram 3 prioridades apenas, eu só consegui fazer uma. Não se culpe, não se julgue, é todo um processo. Aos poucos você vai pegando o ritmo, entendendo como funciona essa dinâmica. Mas o mais importante é a gente tentar, a gente começar, né? Imagina, se você vive uma vida no caos há muito tempo, no primeiro dia pode ser que não seja 100%, mas com toda certeza já vai começar a fazer diferença aí pra você. Agora eu quero te fazer um convite. Se você não quer organizar só a sua rotina, mas também quer organizar a sua vida financeira, eu te faço o convite para participar da minha sessão individual chamada Bússola da Liberdade Financeira. Há um encontro de 1h30 comigo online, onde eu vou te trazer um direcionamento de onde você pode começar a mudar a sua vida financeira. Mas mais do que a vida financeira, né? Como você pode mudar aí a rota do seu planejamento de vida, isso com toda certeza. Eu vou deixar o link aqui nos comentários. Sigam nas redes sociais, curtiu,
comenta, compartilhe e que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Um super beijo e até o próximo vídeo.